Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária, dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão do pequeno e grande expediente de 20 de junho de 22. Sem ausência de vereadores, coloco em aprovação as atas de números 4.195, de 16 de maio de 22 e 4.196, de 17 de maio de 22. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. E convido neste momento para fazer parte da mesa o senhor Cláudio Henrique Meneghel, para explanar sobre a reciclagem para a reutilização de materiais. O senhor pode explanar durante 30 minutos, tanto daqui da bancada como da tribuna. O senhor que decide. Então tá. O senhor pode chamá-los então. Boa noite a todos. Orlando e Jaime, vocês querem subir e sentar aqui também conosco, por gentileza? Os nomes. Orlando Marinho e Jaime Caneda. Jaime Caneda. Então participarão da mesa também o senhor Orlando Marim e Jaime Caneda. A palavra está com os senhores. Muito obrigado, presidente. Então, boa noite a todos, né? E cumprimentando então a presidente da Câmara, a senhora Eleonora Broilo, eu cumprimento todos os demais vereadores e quem estiver nos assistindo. Primeiro vou me apresentar então. Quem não me conhece, sou Cláudio Meneghel. Eu sou empresário do ramo plástico aqui no município de Farroupilha e eu estou diretor no Simplas, que é a entidade, é o sindicato da indústria plástica da região nordeste do estado. Então eu recebi um convite, fiquei muito feliz quando eu recebi um convite do vereador Caleb para vir falar um pouquinho sobre reciclagem do plástico, né? Só que não é fácil falar da reciclagem do plástico com tudo que nós, Simplas, estamos fazendo. Então, a gente vai passar algumas lâminas aí para vocês. Eu quero que vocês prestem atenção quando a gente começar a passar as lâminas, que a gente deu um passo além durante a pandemia. Para me ajudar nisso, eu trouxe o Orlando e o Jaime. O Orlando, que é o atual presidente do Simplas, e o Jaime, que também compõe a diretoria. É importante saber que o Simplas sempre esteve preocupado com o meio ambiente. Tá? Tanto isso é verdade, que nós já fizemos aqui no município de Farroupilha inúmeras ações em momentos distintos, entregando pazinhas de lixo feito de material reciclado para as crianças, banquinhos feitos de material reciclado para as crianças. Uma das últimas ações foi a entrega das lixeiras, que certamente vocês viram nas escolas,
nos departamentos da prefeitura, aquelas lixeiras amarelas e verdes, né? Aquilo tudo foi doação do Simplas, todas essas ações em momentos distintos. No ano de 2018, 2017, a gente pensou assim, bom, temos que fazer algo mais. E aí a gente pensou num projeto chamado Plástico do Bem. Esse projeto Plástico do Bem, ele teve início aqui no município de Farroupilha, ele foi startado aqui no município de Farroupilha. No ano 2018, nós tivemos 22 escolas municipais que aderiram ao projeto. Todo o ano 2018 foi utilizado para fazer a capacitação de crianças e de professores. Tá? Então, explicando qual é o plástico, falando sempre assim, né? De resíduo doméstico. Sempre falando de resíduo doméstico. Aqui vale um parênteses, porque muitas vezes a gente pensa assim, ó, o resíduo industrial, esse está dominado. Esse a gente tem um monte de regra, um monte de lei que a gente tem que seguir, esse já tem a sua cadeia resolvida. O grande problema é o resíduo doméstico. Então, no ano de 2018, foi feita a capacitação das crianças e dos professores, onde a gente explicava sobre o plástico, quais os plásticos que permitiam ser reciclados. Plástico duro, plástico mole, como é que fazia a preparação para esse plástico, que muitas vezes é infinitamente mais barato tu fazer uma simples higienização num copinho de iogurte em casa do que botar ele sujo para reciclagem. Ele vai contaminar toda uma quantidade muito maior de material. Vai condenar muitas vezes, porque vai criar bactéria. Muito bem. No ano de 2019, a gente então começou com o projeto efetivamente aqui no município de Farroupilha. O que consistia esse projeto? Ele chamava na época Plástico do Bem. O que consistia? As famílias, por intermédio das crianças, levavam para as escolas os seus resíduos plásticos, né, suas embalagens plásticas, eram acondicionadas nos bags, e aí coletores vinham buscar esse material e pagavam, no momento da coleta para as escolas, o valor oriundo daquela coleta. Para vocês terem uma ideia, aí chegou a pandemia e parou o negócio, né? Parou o projeto. Mas para vocês terem uma ideia, 22 escolas, no ano de 2019 nós coletamos 24 toneladas de material. Foi colocado direto no CPM das escolas R$22 mil, 21.219,60. Foi colocado diretamente no caixa do CPM das escolas. É uma pena que esse projeto parou por causa da pandemia. Nós tivemos algumas reportagens nos jornais aqui da cidade, né, no Farroupilha, em 2 de março de 2018, foi a largada do projeto. No Informante, em maio de 2019, foi falado também das escolas e como estava o projeto nas escolas. Mas muito bem, vamos para a apresentação então, né, Jaime? Então eu vou acompanhando daqui, né? Então, como é que a gente chegou aqui? Existe uma crise climática e como é que a gente chegou aqui, né? Vamos ter que gastar 2 minutinhos aqui para nós entender como é que nós chegamos nessa situação. Até 1900 nós tivemos, de 1769 a 1900 tivemos a Revolução Industrial, onde a gente criou a máquina a vapor, o uso sistemático da fonte de energia principal da época, que era o carvão. Tivemos a Revolução Energética, que a gente descobriu o petróleo, a energia elétrica, e a Revolução da Produção, né, onde foi criada a linha de montagem, que vocês se lembram, teve um cara que disse assim, que os carros podiam ser de qualquer cor, desde que fossem pretos, né? Henry Ford. Muito bem. Com isso, a gente criou cidades parecidas com indústrias.
com fábricas, setores. A gente criou o que a gente chama de cidade disfuncional. A gente tem bairros de residência, a gente tem distrito industrial, a gente tem bairros comerciais. A gente produz num lugar, consome em outro. A gente mora num lugar, trabalha em outro. Muitas vezes, para os horários de lazer, a gente sai até da cidade. Isso aí gera consumo excessivo de água, comida, energia, trânsito extremamente engarrafado e a degradação ambiental do município. Tenho aqui nessa lâmina os dados de comparativo de Farroupilha e Caxias. Olha que bela foto de Caxias, de Farroupilha que a gente conseguiu aqui, né, com a igreja matriz ao centro. 2021 nós tínhamos 73.700 habitantes. Voltando para 2000, foi um incremento de 33%. É importante vocês guardem esses 33% na cabeça, que nós vamos ver lá na frente a relação. Caxias do Sul, no mesmo período, um ano a mais, né, no caso 2022, teve um crescimento de 45%. Em toda a região, Farroupilha é o segundo município com maior densidade demográfica, perdendo apenas para Caxias. Caxias, Farroupilha, depois vem os demais, né? A densidade demográfica no centro da cidade, ele é praticamente igual a todas as cidades de relativo porte brasileiras, cidades brasileiras, né? Que é em torno de 1.000 habitantes por metro quadrado, por quilômetro quadrado. Beleza. Aí, com essa evolução das cidades, a gente teve a revolução das comunicações. Foi internet, celular, computador. Aí mudou o jeito de comprar, né? Então as compras virtuais vinham vindo, o trabalho, já existia um home office, né? A tendência do futuro a gente via que era as pessoas circulando menos e as mercadorias circulando mais. A curva ela vinha ascendente, porém com a chegada do Covid ela fez assim, ela acelerou muito. Então aqui a gente tem uma outra lâmina, onde o meu amigo Jaime diz assim, ó, que a gente tem que salvar a natureza para salvar o couro da gente. Porque as baleias vão continuar, as tartarugas vão se livrar do cotonete do nariz e vão continuar, mas o ser humano está em risco. Então, por isso que nós temos que cuidar do meio ambiente. Exatamente. É isso aí. Vamos falar um pouquinho da qualidade do ar. Depois nós vamos chegar nos resíduos. Tá? Vamos falar 5 minutinhos de qualidade do ar. Olha, eu confesso a vocês que quando eu vi esse número aqui de automóveis aqui em Farroupilha, eu duvidei. E eu fui pesquisar de novo e realmente é isso aí. Nós temos 33.500 carros em Farroupilha. De 2006 para 2021, nós tivemos um aumento de 91%. Caminhonetes, tivemos um aumento de 376%. Nós temos 4.290 caminhonetes circulando nas nossas estradas e ruas, que são as mesmas. Tivemos um acréscimo de 27% de caminhão, um crescimento de 52% no número de ônibus e micro, transporte coletivo. Aqui eu quero abrir um parênteses para vocês aqui, ó. Ônibus e micro entra junto às vans escolares. Por isso que teve esse aumento grande aqui, tá? Motocicleta também teve. Então, se vocês comparar com Caxias, a gente está um pouco diferente, mas a gente não está tão diferente assim. E essa é a realidade da média da nossa região. Vamos dar um pitaco sobre água, que é um problema que a gente tem muito grande aqui no nosso município, né? Tem alguns dados incríveis aqui que
que faz a gente pensar um monte, né? De toda a água existente no planeta, 2,5% é água doce. Isso quer dizer que de cada 1.000 litros de água que tem no planeta, uma caixa d'água, nós temos 25 litros. 5 galãozinhos daqueles que a gente compra em mercado de água doce no planeta. Essa água doce, aonde que ela está concentrada? Nas geleiras, que é a grande maioria, né, nós não temos acesso. É muito difícil a extração de lá. Nos rios e lagos, que é onde a gente se abastece, água subterrânea, que em alguns casos existem, e no solo, né? Quando a gente fala em rios e lagos, então se vocês entenderem que a cada 1.000 litros de água doce, isso aqui deve ter 75 ml. Nós temos 75 ml da água que nos serve, que é a água de rios e lagos. Aí, Jaime, passando para outra lâmina, vamos falar de Farroupilha. Farroupilha chove, em média, 2.090 milímetros ano. Isso aí dá 2.090 litros por metro quadrado, que dá, na média, de 174 litros por metro quadrado mês. O mês que menos chove em Farroupilha é agosto, 141. O mês que mais chove é outubro, 226. O que isso aqui acaba gerando, assim, né? A gente tem, assim, ó, inúmeras alternativas, dentre elas dá para citar, assim, ó, concreto permeável, né? Por que a gente tem muita enchente? A gente não se dá conta, né, pessoal? A gente não se dá conta, mas qualquer telhado de 50 metros quadrados recolhe por mês 8.700 litros. É muita água, né? E aí, se nós não temos um solo permeável, gera alagamento. Esses dados é oriundo do climatedata.org. Está lá para todo mundo acessar. Consumo de água no Brasil, olha como a coisa começa a ficar difícil para o nosso lado, né? O consumo de água no Brasil é de 154,1 litros por pessoa. Isso, uma família média aí, consome 16 mil litros por mês. 16,7 metros cúbicos por mês. Antigamente, nossos vasos sanitários eram de 12 litros. A descarga do vaso sanitário era de 12 litros. Só que, desde que inventaram o vaso sanitário, até hoje, é a mesma tecnologia. É descarte de água potável. Hoje, na média, são 6 litros. Tá? A gente encontrou de 13 e de 8. Vamos usar a média de 6. Uma pessoa normal dá descarga no banheiro de 4 a 8 vezes. Então, se nós fizermos um cálculo médio de 6 litros, que é a descarga do banheiro, 6 vezes que a pessoa vai ao banheiro, são 36 litros de água potável, água tratada pela Corsã, água de torneira, dando descarga no banheiro, desculpe a palavra, com xixi e com cocô. Se nós pegarmos o banho, nós temos assim um banho de 5 minutos. Ninguém responde nada, mas todo mundo pensa, quem toma banho em 5 minutos? Eu consigo porque eu não tenho cabelo para lavar. O Amarante também deve conseguir, né, Amarante? 5 minutinhos a gente resolve o problema. Mas quem tem cabelo, mulheres, não tomam banho em 5 minutos. Um banho médio de 5 minutos, dependendo do tipo do chuveiro, ele consome de 30 a 60 litros. Nós estamos falando de 5 milhões de litros de água potável, entre descarga e banho, aqui na cidade, uma cidade como Farroupilha, por dia, no município. É fácil de chegar nesse cálculo. É só pegar os dados e calcular.
Em 2020, teve um marco regulatório, né, onde permite que o poder privado participe, né, sob concessão, para ajudar a resolver esses problemas, né. A meta seria que em 2033, 99% da população tivesse fornecimento de água potável e 90% da população com coleta e tratamento de esgoto. Naquele gráfico de crescimento, se nós continuarmos olhando a curva, em 2040, Farroupilha vai ter algo em torno de 100 mil habitantes. É muita água que nós vamos precisar, né? Bom, a introdução sobre o nosso problema está aqui. Agora, vamos tentar transmitir um pouquinho do que é resíduo. Agora vamos entrar em reciclagem propriamente dita. Essa é uma foto oriunda da Cooperativa Reciclagem Paz e Bem. Hoje Paz e Bem é Cooperativa Belo Horizonte, ali de Caxias do Sul. Existem dois tipos de resíduo. Resíduo urbano, resíduo doméstico, que é o resíduo orgânico e o resíduo reciclável. Tá? Quando os resíduos não são tratados ou bem descartados, eles vão para esse lugar ali. Ó. Ali assim. Que foto triste, né? Isso aí é um lixão. Vocês sabiam que no Brasil existe cerca de 2.200, depois mais adiante nós vamos ter um número exato, mas em torno de 2.200, 2.300 lixões, não aterro sanitário, lixões ainda. Isso dá para dizer que a cada 2 cidades, mais ou menos, um pouco mais até, tem um lixão, que é resíduo urbano não descartado direito, maltratado. O que é reciclável? Todo material que pode se tornar um outro produto, ele é reciclável. Tá? Aquelas embalagens Tetra Pak lá, a embalagem de leite, aquilo hoje já tem tecnologia, até um tempo atrás, bem recentemente tempo atrás, não era reciclável. Hoje ela é reciclada. Existe hoje uma tecnologia, via plástico, porque ali nós temos 3 materiais, nós temos plástico, papelão e alumínio. Hoje temos tecnologia para separar isso aí. Latas, cartonagem, vidros. E os plásticos, onde a gente divide em 3. Os plásticos duro, né, o rígido, o plástico flexível e os plásticos expandidos, que é o isopor. Olha que legal esse próximo gráfico aqui, ó. Aqui está mostrando assim, ó, que 45% de todo o resíduo sólido urbano, 45%, ou seja, 170 quilos, é material orgânico. Tá? Aí nós temos todos os outros materiais e tal, né? Eu quero chamar a atenção aqui para os rejeitos ali, onde está com 14,1. Isso aí é material não reciclável, que é cerâmica, porcelana, resto de construção civil e alguns tecidos. E o plástico é 16,8%. Então, se nós olhar esse gráfico aqui, e aí todo mundo condena o plástico, né? Plástico é o bandido, o plástico vai acabar com o planeta. Mas tem todo um resto aqui que ninguém dá bola para isso. Ninguém fala nada desses outros materiais aqui. Tão poluentes quanto, alguns mais, outros menos, né? Dos materiais recicláveis no Brasil, o plástico ele tem uma taxa de 23,1% de reciclagem. Ou seja, de todo o plástico doméstico descartado, 23,1% ele é reciclado.
O aço 47, as embalagens de alumínio 98. Vocês enxergam alguma latinha de alumínio na rua? Não, né? Pois é, nós temos que encontrar caminho para esses outros materiais chegar perto do alumínio. Esse é o ideal. Nós vamos ver um videozinho aqui rapidinho, vocês vão ver que existe solução. Nós não estamos se comparando, nós estamos dizendo que dá para chegar lá. A embalagem Tetra Pak, aquela embalagem Logavida, a embalagem da caixinha de leite, Caleb, que é uma embalagem que está há não muitos anos aí no nosso convívio, hoje ela já se consegue reciclar quase 43% daquela embalagem. Muito bem. Os resíduos sólidos urbanos, em 2019, nós gerávamos 79 milhões de toneladas ano. Nós reciclávamos, nós não reciclávamos, nós coletávamos 72,7 milhões de toneladas. Essas 6,3 milhões de toneladas vai para qualquer lugar, menos para a coleta urbana. Vai para o terreno vazio, é jogada no rio, é jogada lá no fundo do lote. Esse é um problema. Só que um outro grande problema está aqui embaixo, ó. O resíduo sólido urbano coletado, dado de 2019, 59,5% ele tem a destinação correta. 40,5% ele é coletado, mas ele não tem o destino. Por favor, gente. Uma observação em relação a essa informação. 59,5% tem uma destinação chamada correta, que são dos aterros sanitários. Ah, muito bem. Que o marco regulatório dos resíduos sólidos de 2010 previa que em 2014 nós não teríamos mais Lixões. lixões, não, Orlando. Sim, os aterros sanitários. Não teríamos mais. Então, nós estamos defasados em relação a isso. Nós temos, foi recentemente feita uma alteração da lei, mas o mais importante é que nós não investimos nisso. Independente de ser resíduos sólidos de origem reciclável ou não, né, esses milhões e milhões de toneladas têm que ter um destino. Porque senão nós vamos degradar realmente a terra, e não por uma visão ecológica, nós vamos ter terra para plantar, e sem comida. E nós não vamos ter água, porque os rios serão contaminados. É um assunto muito urgente e ele precisa ser levado em consideração. Só para retirar uma última dúvida, daquele material coletado, que o Cláudio comentou, esses 6,3 milhões de toneladas tem resíduos sólidos orgânicos e tem também recicláveis. Então, o que significa? Sim. A gente tem uma ideia por que nos rios tem embalagens plásticas, tem colchões, tem peças de carro, tem peças metálicas, que algumas boiam e outras afundam, mas todas elas vão parar no mar. E aí, a culpa, a responsabilidade é meramente da indústria que o produz. Não importa se é vidro, plástico, metal, papelão. É isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Muitas informações, muitos gráficos, mas tem que ser feita uma análise mais correta. Enquanto a população, a sociedade civil, não assumir a sua responsabilidade, não adianta a indústria, não adianta o poder público, não adianta o setor de saúde fazer alguma coisa para salvar a nossa espécie. Nós precisamos tomar uma atitude para isso. Cláudio. Muito bem, Jaime, obrigado. Então, depois da lei que foi criada lá em 2010, do marco regulatório dos resíduos sólidos, né? Em 2022, 12 anos depois, foi esclarecida
Porque lá dizia que tinha que fazer, mas não dizia quem, não dizia como, não dizia as responsabilidades. No decreto de 10 de janeiro de 2022, o decreto 10.936, no artigo 3, ele diz que a responsabilidade é compartilhada por 3. População, empresas e poder público. Responsabilidade compartilhada. No artigo 4, diz que cabe à população acondicionar, segregar e dar o destino correto aos resíduos sólidos. Resíduo sólido, como o Jaime falou, orgânicos ou não. E o artigo 6 diz que o poder público, o setor empresarial e a sociedade são responsáveis. Então, se ele está linkado, está junto, eu tenho dever, eu tenho obrigação, eu tenho direito, não separa. Cheguei no número dos lixões aqui, ó. Eu tinha dito 2.200, né? São 2.612 lixões no Brasil, em 2021. Talvez tenha caído um pouquinho. Aterros sanitários, compostagem, incineração são... aterro sanitário dos males o menor, né? Mas compostagem e incineração é uma alternativa. Nós temos um vídeo, Jaime. Ele foi lá. Nós temos um vídeo de uma usina de reciclagem no Japão. Elas se espalham pelo Japão. De longe parecem prédios, mas são chaminés, a parte mais visível de como os japoneses tratam o lixo. Aqui não há depósitos abertos, lixões, mas locais como este, na cidade de Saitama, vizinha a Tóquio. O entra e sai dos caminhões é constante. Trazem lixo dos bairros ao redor, quase 400 toneladas por dia. Os moradores já separam em casa o que é orgânico do que é reciclável. Cada caminhão traz um tipo de lixo, tratados de forma diferente. Por trás dessas portas fica o depósito de lixo orgânico. Quando os caminhões descarregam, é que descobrimos o tamanho do desafio. Enorme! Tudo que chega aqui é controlado de uma sala de vidro. Um operador carrega remotamente o lixo até o incinerador. Lá dentro, a queima acontece por 1 hora, a temperatura de 1.800 graus centígrados. De um lado, forma-se um gás, que por uma tubulação alimenta uma turbina geradora de energia. Daqui sai eletricidade para atender o equivalente a 10.000 casas. De outro, o que sobra da tal queima. Resíduos e metais, que são reaproveitados em sua quase totalidade. Como, por exemplo, para asfaltar ruas. No mesmo prédio, mas para outro grande depósito, vai o lixo reciclável. O cuidado ali é outro. Essa enorme garra de aço tem capacidade de transportar até 3 toneladas de carga. Lá no fundo, só tem plástico. Todo esse material vai para uma separação manual antes de ir para a reciclagem. O processo é rápido. Funcionários separam garrafas PET do plástico comum. Latas de alumínio, metais são distribuídos em outro setor. E no final, tudo já sai embalado, limpo, pronto para ser vendido para centros de reciclagem. Assim, do total de lixo que chega a esta usina, apenas 4% não rendem nada. Mas só até agora. Um dos funcionários me conta que no futuro ainda serão aproveitados esses 4%, retirando vários tipos de metal contidos ali. Para quem se espanta com tanta dedicação ao lixo, tem mais. Num prédio ao lado foi montado um centro social, onde os moradores se encontram. Podem mergulhar em banheiras com água a 40 graus. Fazem ginástica. Tudo funciona com a energia gerada lá na turbina do lixo. O senhor Ishikawa, de 70 anos, vem aqui quase todo dia e diz que essa é uma boa iniciativa para aproveitar o lixo e manter os idosos saudáveis. O japonês aprende que quando se trata de lixo, nada pode ser desperdiçado. Pessoal,
A informação existe. Olha ali, ó. Não diz o local, mas diz que tipo de aterro ou lixão existe. Então, toda a área cor-de-rosa ainda é lixão. Toda a área verde é aterro sanitário. Farroupilha está lá, ó, aquela bolinha branca lá. É aterro, está na área verde, tá? Chega a assustar um pouquinho, né? Área branca que não foi informado. Complementando, Cláudio, essa informação que está aí está no site, que é justamente da Associação de Municípios do Rio Grande do Sul. É transparente, então essa informação está lá disponível a todos. O critério que foi usado aqui é aonde é gerado o resíduo e aonde ele vai para destino final, né? Então, os municípios em verde são destinados a aterros sanitários e os que estão em cor-de-rosa são ainda lixões que não há controle ambiental. Muito ainda, né? Somos dos melhores, hein? O Rio Grande do Sul ainda está bem. Tu tem a próxima, Jaime? Aqui, ó, pessoal, a Unitaú, Universidade de Taubaté, São Paulo, fez uma pesquisa lá no ano 2017 com alunos até a conclusão do ensino de segundo grau, 17 anos. 26% responderam que eles se preocupam com o destino, mas não separam. 16% deixa para os adultos essa tarefa de destinar os resíduos. 11% nem sabe do que estão falando. E olha que legal, isso aqui é uma excelente notícia. 47% faz a separação do lixo orgânico e utiliza composteiras domésticas, caseiras. O que isso aqui está mostrando para nós? Que a população quer. Taubaté, São Paulo. O que isso aqui mostra para nós? Que a população participa. Isso aqui é dado de 2017. Foi com esses dados aqui de 2017 que a gente criou o projeto Plástico do Bem na época. Bom, eu da minha parte, eu vou encerrar por aqui. Nós vamos entrar agora no projeto Resíduo do Bem, que é assim, ó, ele era projeto Plástico do Bem, passou a projeto Resíduo do Bem, que nem eu disse, a gente convidou outros sindicatos patronais para fazer parte do projeto, e possivelmente esse projeto vai mudar de nome de novo, porque se a gente diz assim, ó, Resíduo do Bem, a gente está automaticamente dizendo que existe um resíduo do mal. E na realidade não é isso. Na realidade existe um resíduo mal cuidado, um resíduo mal tratado. Então eu gostaria, Jaime, que tu falasse sobre o projeto do Resíduo do Bem, que tu está mais a par dele, está encabeçando ele. Bom, antes de iniciar isso, só para esclarecer uma dúvida do gráfico anterior. Aqueles resultados foram feitos no estado de São Paulo, por uma universidade que ficava na cidade de Taubaté. Eles foram utilizados para nós, com uma referência, porque se chegou à mesma conclusão de que o processo educacional é fundamental. Eles refletiam a situação das famílias. Se as crianças tinham essa atitude, provavelmente as famílias, os adultos, são iguais, porque eles replicam, é natural, né? Então, com isso, o que acontece? Se nós não mudarmos o comportamento das crianças, das famílias, nós não vamos conseguir uma adesão, a compreensão da população da importância desse projeto. O Plástico do Bem, que se iniciou com esse nome, e que agora o nome não importa, mas e sim os objetivos, tem por objetivo em si orientar as pessoas de como a gente pode tratar o que nós mesmos geramos.
ter responsabilidade sobre isso. Essa responsabilidade recai sobre cada um de nós. E a gente precisa ensiná-los, né, da responsabilidade e de como fazer as coisas. Educar as pessoas para a correta separação. Elas não sabem isso. E os nossos professores também estão sendo orientados, porque eles também não têm conhecimento disso. E por último, oportunizar uma geração de renda, né? Que, como o plástico do bem, ele acabou gerando uma renda para a Associação dos Pais e Mestres, que vai no intuito de melhorar as condições da escola para algum objetivo prioritário, provando que todo resíduo ele tem valor econômico. Tá? Obrigado. Deu tempo? Já foi dado os 10. Eles já usaram 40 minutos, né? Bem de que a gente possa dar espaço para os vereadores, né? Aí eu acho que eles podem ir explanando conforme houverem perguntas. Né? Então, só no final, gostaria, assim, mais alguns minutinhos, o encerramento do... O senhor vai ter mais, no final os senhores podem ter o seu espaço de encerramento. Bem, a palavra está à disposição dos senhores vereadores, mas assim, ó, como eu sei que vai ter várias perguntas que vão ser muito semelhantes, então eu gostaria que as perguntas que fossem muito parecidas, que os senhores possam respondê-las em bloco, para que fique mais fácil, para que os senhores possam respondê-las. Exatamente, eles vão anotando, né? E no final, aí até eles terão mais tempo para poder responder, né? Acho que será bem mais produtivo assim. Sim, pode ser. Tá? Então, eu vou passar a palavra aos senhores vereadores. Quer fazer alguma anotação? Tá. Então, o primeiro que solicitou a palavra é o Amarante. Boa noite, Meneghel. Boa noite aos demais apresentadores aqui. Parabéns, eu acho que o tema ele é muito importante, não é recente, mas muito discutido nestes últimos anos, né? Com a preocupação, camada de ozônio e tudo o resto que nós, seres humanos, acabamos comprometendo. Quero, o presidente, Clarice, os demais vereadores, o Damati, a imprensa. A minha fala vai em direção às questões que você mesmo mencionaste na questão ali do Japão, né? Lá há uma cultura, há uma educação, uma motivação que vem das famílias, das pessoas, do governo, do Estado, dos municípios. Aqui no Brasil, e falo de Farroupilha também, eu acho que até nós, de repente, Farroupilha, somos um pouco mais privilegiados. Rio Grande do Sul, como vocês mesmo mencionaste, até pela questão da do nosso desenvolvimento como um todo, né? Temos aí um desenvolvimento, de repente, um pouco mais avançado que alguns estados. Mas é muito comum as famílias, as crianças trazem já essa cobrança para os pais, porque a escola cobra principalmente do resíduo do plástico, da limpeza, de fazer a separação. Então se faz isso e depois se coloca separado o lixo e às vezes se mistura. Então tem a questão do poder público. Mas por outro lado também, como poderíamos trabalhar para que há essa contribuição, tanto por parte do poder público, no incentivo do armazenamento da água, através de caixas d'água, água da chuva, água ao jardim, lavar calçadas, até mesmo a questão do banheiro, a questão da energia renovável, que tudo vem a contribuir, de fazer esse fechamento. E quando nós falamos em economia, hoje nós temos uma economia globalizada que se produz na China para nós consumirmos aqui, e muitas vezes nós vamos utilizar esse produto mais rápido que produzir em Caxias, mesmo que lá ainda tenha que colocar em produção. Pela questão da globalização, isso tudo nos aproximou muito. Mas não deixa de ter que ter transporte, né? Como nós fazermos esse fechamento disso tudo,
e conseguir, num curto prazo, baixar, que é o que todo mundo quer, a questão do resíduo, e de certa forma nós salvar, não o planeta, salvarmos a nós, né, que eu acho que somos os mais sensíveis nessa corrente toda. Obrigado. Vereador Roque. Senhora Presidente, cumprimentar a todos os vereadores, a imprensa, as pessoas que nos acompanham aqui do plenário da casa e também de suas residências. Cumprimentar o seu Jaime, né? E... Orlando. Como? Orlando Jaime. Ah, Orlando Jaime, tá bem. E o Meneghel, que fizeram aí de forma partilhada uma bela de uma explanação. E eu gosto muito das coisas que a gente consegue palpar, do dia a dia. Por isso, eu vou falar do projeto do Plástico do Bem, que é sensacional esse projeto. Eu sei porque convivo aí com a comunidade escolar, em função de ter filho também que estuda em escola municipal, e a gente teve uma experiência, e para nós continua o projeto do Plástico do Bem, porque lá em casa a gente continua fazendo a nossa parte, lavando, limpando, levando para o colégio toda semana, e sempre a gente se impressiona da quantidade de plásticos que tem lá no colégio, não tanto como já teve. Então eu acho que as coisas que estão perto de nós é aquelas que a gente consegue fazer, é o dia a dia nosso. Nós podemos pegar exemplos do Japão, que é um país super desenvolvido, mas se a gente não fizer o primeiro passo aqui no nosso município, nas nossas escolas, nas nossas casas, nas nossas famílias, a gente pode assistir e ler sobre o tema, mas se a gente nada fizer, nada vai acontecer, porque outro não vai fazer. Eu acho que cada um de nós tem que fazer a sua parte. Então, Meneghel, eu gostaria de pedir se há possibilidade de a gente retomar esse projeto importante que iniciou lá em 2018, né? 24 toneladas de plástico num ano, 22 mil e poucos, quase 22 mil reais na conta do CPM, mas não é só esse o resultado. O resultado é uma geração que vai se educando para praticar o bem com relação ao meio ambiente. Vai se educando ambientalmente. Isso não tem preço, é incalculável. Quem faz, quem auxilia, quem patrocina, quem está presente e dando ao plástico o destino adequado. Então, ao meu ver, nós teríamos que conversar com a municipalidade, porque não há projeto sem o apoio da Prefeitura também. Apoio da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação, e eu não acredito que a pandemia tenha que ser desculpa para tudo. Passou a pandemia, acabou, não tem mais pandemia. Nós temos que retomar esse projeto urgentemente e começar a trabalhar com as escolas, com a Secretaria de Educação, com as famílias, com os alunos, porque ele é simplesmente fantástico. Ele dá resultado imediato. Parabéns, conte conosco e se puder depois na sua finalização fazer um arrazoado um pouco em termos se é possível a gente retomar isso aí. Obrigado. Vereador Marcelo. Obrigado, senhora presidente, boa noite a todos, colegas, imprensa, pessoas que nos assistem presencialmente, nossos assessores, assessoras e pessoal de casa. Bom, agradecer ao Cláudio, Orlando, o Jaime pela explanação e aceitação do convite do nosso colega Caleb. Bom, antes da pergunta, falei para o Cláudio, algumas considerações. Gostei muito da expressão da responsabilidade compartilhada, inclusive falamos aqui, e da educação, como o vereador Roque também falou. E eu vou um pouco mais adiante, quando falávamos da questão do trânsito, talvez difícil colocar na grade do currículo, mas a gente pode avançar na filosofia e avançar nessa questão ambiental. Certo? Com filosofia é algo que me encanta muito, a gente pode colocar esse pensamento. E a questão ambiental é bem por aí mesmo também. A questão do resíduos do bem, fica uma sugestão, já que a expressão está mudada, eu pensando aqui em algo para ajudar, quem sabe resíduos, responsabilidade de todos, se não for o nome do projeto, mas essa conscientização. Sabendo que o impossível é só uma questão de opinião, né? Dá para buscar sim. E agora,
Cláudio, nessa questão, sabendo que reciclagem é diferente de reutilização, certo? São processos distintos. Então, me espantou a questão do plástico 23.1 de utilização, sabendo que na reutilização, o pouco que eu entendi, é o uso do mesmo produto mais de uma vez, independente se ele vai ser utilizado na mesma função ou não. Então, uma questão também de avançarmos em relação a este assunto, porque a gente pensa de pronto que é o plástico, e não é só o plástico. Tu fala em materiais, pensa o plástico, porque tu faz a pazinha que você comentou. Então, é uma questão que para nós também, e estamos aprendendo muito nessa noite, que não é só isso, pelo contrário, o plástico é o menor deles. Então, é uma questão de avançar também, e quem sabe na questão filosófica, contribuir na questão ambiental com as crianças, ensino médio e assim por diante. Muito obrigado. Vereador Maurício. Boa noite, doutora Leonora, colegas vereadores. Senhores, uma bela explanação que tiveram. Eu falo mais sobre a agricultura. Em 2000, em torno de 2000, sobre a água, nós pulverizava os pomares, nós gastava em torno de 1.000 litros de água por hectare. E hoje nós estamos gastando 500 litros por hectare. Então nós avancemos mais do que o vaso sanitário, né? É um pouquinho, né? Avancemos. E outra, temos as embalagens, nós temos a tal de tríplice lavagem. Você lava 3 vezes, você bota num galpão apropriado, depois as empresas que venderam vêm recolher. Eles recolhem e fazem aqueles que vai nas obras que passa o fio de luz dentro. Conduíte. Essas peças aí. E sobre o projeto do plástico do bem, eu tenho 2 sobrinhas. Elas aprenderam no colégio, né? E é até bonito de ver, elas dizem assim, não, fecha a água, que no futuro vai faltar água, fecha a torneira. Mas como é que tu sabe? Aprendi no colégio. Então, vocês que continuem assim e ensinem mais gente, para explanar mais gente aí, que está um belo papel. Eu gostaria de ter esses dados aí para mim passar adiante. Muito obrigado. Vereador Caleb, o senhor terá 5 minutos como vereador proponente. Um orgulho para mim ter vocês aqui, conversando sobre esse assunto tão relevante, tão importante, né? Afinal de contas, isso mexe com a vida de todo mundo. E uma coisa que eu gostaria de saber de vocês, eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei hoje numa outra reunião. Digamos que nós temos um carro para reciclar, um carro para reformar inteiro, restaurar. Tá? Vou levar para uma pessoa que vai restaurar esse carro. E aí eu vou perguntar para ele a primeira coisa. Para o carro andar, o que tem que fazer primeiro? Aí a pessoa que restaura, que é quem entende, vai me dizer, tu faz isso, faz aquele outro. Então a questão de trazer vocês aqui é para que a gente, primeiro, tenha esse conhecimento e fique sabendo exatamente os fatos que precisam acontecer para que a gente possa trabalhar melhor nessa questão da reciclagem, né? E segundo, o ponto é o que fazer primeiro. A semana passada eu trouxe um outro convidado também que falou uma coisa muito importante sobre trânsito, sobre normas, legislações e como é importante trabalhar com as crianças, né? Porque hoje em dia tem muita criança que entra no carro e já diz, pai, bota o cinto, cuida do sinal, né? Olha a faixa de segurança, né? Então funciona, a gente está vendo que funciona trabalhar com as crianças, né? Para que elas possam se acostumar. A gente vem de uma geração, né, que a gente teve essa explosão de tanta coisa acontecendo, né, na indústria, na economia, né? Mas agora, como lidar com isso? Então, quando vocês vêm até aqui e nos trazem esse conhecimento, a gente já não é mais leigo, né? A gente já não é mais... Se a gente não fizer alguma coisa, a gente está fazendo de forma consciente e, de certa forma, estamos sendo omissos, né? Então, nós precisamos fazer. Então, a minha pergunta é o seguinte... dentro do que vocês nos falaram e dentro do que nós, como vereadores, podemos fazer, né, pelo ponto de vista de vocês, quais são os passos que nós devemos dar
para que a gente possa produzir leis, produzir algum tipo de algum trabalho que faça com que mais pessoas conheçam e se engajem nessa nova forma de vida, porque se a gente não fizer isso, né, a gente talvez vai demorar muito tempo para ser como um Japão, mas dentro da nossa realidade, como o vereador Roque falou, o que nós podemos fazer? O que nós vamos fazer primeiro, né? E muito obrigado por estarem aqui. A apresentação de vocês é digna de um material de faculdade, né? Está muito completa e teriam muito mais coisas, né, seu Jaime? Ainda, né? Se fosse falar, pena que o tempo não deu, né? Mas num outro momento a gente pode voltar a falar sobre esse assunto, tá? Então fica essa minha questão. Muito obrigado. Bem, como não há... Juliano? Senhora presidente, colegas vereadores, cumprimentar os nossos convidados desta noite, parabenizar pela explanação, cumprimentar também a imprensa, os demais cidadãos presentes. Acho que é de suma importância, né? Tudo isso que a gente ouviu, tudo isso que a gente vem acompanhando, e ficou muito claro, né? Algumas reuniões de bastidores que nós tivemos, que existem algumas lacunas, algumas questões a serem sanadas, principalmente na questão que tange a educação ambiental, que muitas vezes a gente vê que são coisas simples, que nem essas estão sendo colocadas em práticas pelos cidadãos. E às vezes até taxativo, repetitivo, de ficar em cima. Bom, mas enfim, é um processo. O Japão, obviamente que é um exemplo, sem sombra de dúvidas, e vocês vão lembrar em 2014, quando teve a Copa do Mundo no Brasil, que após os jogos acabarem, os japoneses limpavam seus vestiários. Aquilo foi um choque cultural tão grande que muitos literalmente fizeram chacota com os japoneses. Por quê? Porque é um hábito, porque é uma cultura, porque é uma questão de responsabilidade, porque é uma questão de respeito. E eu acho que sim que é importante a questão de manter uma linha da educação ambiental, seja nas escolas, mas na sociedade como um todo. Porque é assim que, se tu consegue conscientizar, tu consegue informar. Em 2016, tínhamos um projeto chamado Coletivo Educador Ambiental, que era organizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que envolvia as entidades da sociedade civil, fazia uma ponte com os convidas que são trabalhados na escola, e era desenvolvido muitas questões, desde a própria questão da separação do lixo, de como melhor cuidar. Até visitamos, no caso, uma escola em Guaporé, uma escola 100% sustentável, eu não me falha agora o nome dessa escola. E também, nos últimos dias, eu trabalhei com um assunto na qual eu vou estar apresentando, protocolando na próxima semana, que é um projeto que ele vem ao encontro do que está sendo falado, que é um projeto aqui que até vou dar um spoiler antes de protocolar, que literalmente ele vem falar sobre a questão de uma campanha permanente de conscientização e orientação sobre o descarte adequado do lixo. E a gente não precisa andar 2 quadras, a gente vai ver que tem os containers, alguns estão abarrotados, e a gente vê que tem pessoas que estão jogando resíduos inadequados, como, por exemplo, pedaços de parede, telhas, coisas do gênero, e aí a gente vê que não consegue avançar. Então é importante trabalhar com métodos que sejam claros e objetivos, não só com as crianças, mas também com os adultos. As crianças, sim, elas são importantes, elas representam o futuro e uma mudança drástica na educação. Mas a gente tem que fazer algo rápido antes que seja tarde. Obrigado, senhora presidente. Como não há mais solicitação de manifestações... Ilha. Senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, quero cumprimentar aqui hoje a vinda desse assunto tão importante e que essa agenda ambiental e sustentável, infelizmente, ela tem se colocado em segundo plano atualmente no nosso município, e isso é muito triste. Nós encontramos no nosso país muitas soluções, inclusive viáveis no ponto de vista econômico, social e até mesmo cultural da nossa cidade. Sandro era presidente da Câmara Municipal quando estivemos juntos, né? Eu na condição de secretário do Meio Ambiente, em São Paulo, conhecendo uma solução na empresa Carbonox, no interior de São Paulo, que fazia um trabalho semelhante do que foi apresentado hoje. Nós
encaminhamos aqui no nosso município a primeiro centro municipal de compostagem em grande escala, ao lado do nosso atual aterro, né? E que depois da área licenciada, projeto pronto e aprovado, até o presente momento ainda não foi dado nenhum tipo de encaminhamento. E que isso é muito importante porque uma cidade que não pensa no ponto de vista sustentável, certamente a gente não vai ter nenhum tipo de condição de futuro, nem de médio e muito pior de longo prazo. Então, o assunto que os senhores trazem hoje aqui é muito importante porque versa sobre um debate que a gente já tem trazido aqui para essa casa já há algumas semanas e que vocês percebam, meus colegas vereadores, que não tem uma semana que este assunto, direta ou indiretamente, não está aqui, professor Juliano. Toda semana. No último ano aqui, olha que dá para dizer que quase toda sessão, ou nós estávamos falando da questão do saneamento ou a questão da reciclagem. Criamos uma lei municipal da reciclagem, de apoio, de incentivo aos recicladores e que depois de aprovada, protocolada e colocada em prática um ano, já estamos por 3º ano sem ela ser colocada em prática. Uma lei aprovada pelos vereadores, sancionada pelo prefeito e que está guardada dentro no armário, sei lá o quê. Então, essa é a parte que entristece como legislador. É muito triste. E que esses assuntos são importantes serem colocados aqui. Eu só tenho a agradecer essa preocupação, essa forma extremamente sábia que vocês colocaram esse assunto, que poucas empresas hoje acabam se envolvendo também. Então, no segmento empresarial, fico feliz também de ver colegas empresários se preocupando com isso. Obrigado. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Tá, se ninguém mais quiser fazer uso da palavra, então eu passo a palavra aos nossos nobres convidados, que têm 15 minutos para expor os seus arrazoados agora. Muito obrigado, Eleonora. Então, assim, quero dizer para vocês que o que a gente trouxe para vocês aqui foi difícil montar esse material, não porque a gente não tenha, é que a gente tem muito material. Para vocês terem uma ideia, eu e o Jaime nos reunimos umas 3 ou 4 vezes, mas é importante falar isso. Não, mas isso aqui não pode deixar de falar. Nós temos assunto para trazer para vocês aqui, ficar um dia inteiro falando com vocês aqui. Esperamos o convite. Eu tenho uma filha, ela vai fazer 15 anos. Eu me lembro, quando ela era pequenininha, ela tinha uma musiquinha que ela cantava, vinha da escolinha, ela cantava aquela música que dizia assim, ado a ado, cada um no seu quadrado. Pessoal, vocês notaram, eu não tenho o dom da oratória. Cada setor, cada entidade pode contribuir de uma forma. Nós, como sindicato, como Simplas, como indústria, nós temos a metodologia, nós temos a técnica de como dar o destino, de como acondicionar, de o que pode e o que não pode. Mas os senhores que conseguem mudar as leis. Já que a doutora Eleonora disse que temos uns 15 minutos, para tentar responder resumidamente as perguntas de vocês, eu gostaria que o Jaime apresentasse. Jaime, tenta ser um pouco breve, eu sei que tu gosta de explicar bastante, mas tenta ser um pouco breve, para o nosso projeto, Resíduo do Bem. E viu, Roque, só para dizer assim, por onde tem que começar, o primeiro passo a gente já deu. Vocês já deram o primeiro passo, vocês convidaram nós para vir aqui. Esse primeiro passo já foi dado. Temos que seguir adiante. Então, eu gostaria que o Jaime falasse sobre o projeto. A palavra está com o senhor, Orlando.
Primeiramente, o Simplas, apesar do termo de ser um sindicato patronal, ele gera milhares de empregos, gera uma quantidade absurda de impostos, o que é bom, né? E gera riqueza. Porém, se tem responsabilidade sobre tudo isso. Não existe processo produtivo no mundo, desde que nós começamos a bater pedra, que não haja uma consequência no meio ambiente. As indústrias estão conscientes disso, existem meios, existem leis, existe FEPAM para permitir controlar, existem estudos de viabilidade e de impacto no meio ambiente, mas, e pela importância disso, o Simplas criou um comitê de educação e focada ao meio ambiente. Pela razão que nós já apresentamos aqui, de que nós notamos que nossa população, apesar de que foi mencionado, né, nós não somos o Japão, mas nós somos um país de 220 milhões de habitantes e não somos terceiro mundo, não. Nós temos muitos defeitos, muitas mazelas, mas nós não somos mais terceiro mundo. Nós temos uma responsabilidade muito grande, somos os maiores geradores de comida desse planeta e temos uma responsabilidade muito grande pela quantidade de recursos que nós temos. A nossa população entende isso também, mas ela não foi capacitada para isso. Então, nós temos duas responsabilidades. Uma, o vereador aqui antes comentou, nós precisamos conscientizar os adultos de agora, porque, infelizmente, nós temos um problema. Esse problema nós não temos como solucionar, porque ele se chama tempo. Nós não temos tempo. Tempo é algo que vive a nos caçar, a espreitar, né, o resto de nossas vidas. Então, rapidamente, o que a gente precisa fazer? Ajuda de vocês num sentido de permanentemente criar meios que a população tenha acesso a essas informações, né? Como? Incentivo a apresentações, ou de esclarecimentos, ou campanhas públicas. Segundo, por que as escolas? Porque é nosso dever, por lei da Constituição de 1988, que a gestão ambiental ela está em nossa Constituição. Que depois disso, em 94, 6 anos depois, foi determinado de que essa matéria, esse assunto deveria ser levado em todo o conhecimento pelas escolas. Porém, só em 2006, nós obtivemos o primeiro engenheiro ambiental do país. Nós não tínhamos engenheiros ambientais. Nós não tínhamos capacidade, mão de obra para fazer isso. Estamos em 2022. O mundo em 2050 vai entrar num colapso muito interessante, né? Uma decisão que nós vamos ter. A próxima geração, que serão os filhos de vocês, os meus filhos, os filhos do Orlando, que já são adultos, que vão começar a ter que administrar o nosso legado. E o que nós vamos deixar de legado? O que os senhores vão deixar de legado? O que eu vou deixar de legado? Um país maravilhoso jogado ao léu não pode. Nós sabemos como fazer. Temos o conhecimento. Não temos uma tecnologia como o Japão? Temos. O que nós não temos é recursos infinitos e, basicamente, uma cultura implantada em sua população, nos alunos, nas crianças, que possa nos permitir a aceitar essas novas ideias. A que acreditem de que nós somos ricos de várias maneiras, que nós temos um potencial, porque nós não somos cachorros vira-lata. Nós não somos terceiro mundo. Nós somos importantes e precisamos dar importância a nós brasileiros, a nós de Farroupilha, a nós de Caxias, a nós do Rio Grande do Sul e principalmente, tá, as nossas ideias. Não precisar exatamente copiar lá fora. Nós temos indústria, nós temos a ciência, nós temos professores, universidades, nós temos a massa crítica para resolver isso. Só nos permitam, nos ajudem a fazer isso. Vocês têm limitações, que a gente sabe, não é fácil, né, tratar
com tanta falta de recursos, com tanta falta de disponibilidade. É um trabalho voluntário que vocês fazem aqui, fundamental, mas que para nós o que devemos dizer é o seguinte: a própria Simplas já teve contatos com deputados estaduais, com outros vereadores, com Secretaria de Educação, para possivelmente transformar ou permitir de que o conhecimento do meio ambiente, o conhecimento da responsabilidade nossa com o meio ambiente, seja matéria curricular, seja transversal, que não importe, é importante na matemática e é importante na educação financeira de uma casa, para não ter desperdício, porque nós desperdiçamos 23% de toda a comida desse país. E isso faz parte, que está lá no nosso lixo, nosso resíduo. Precisamos mudar esse comportamento. Tá? Então, até peço desculpa pelo entusiasmo, mas não dá, pessoal. Não dá mais. Eu tenho um filho de 7 anos, uma de 30 e uma de 17. Eu, nesse meio, sou engenheiro mecânico, há 43 anos trabalhando. Vou fazer 60. E eu vejo um descalabro, uma situação que as pessoas não têm noção. Quando falo que está na beira do abismo, não é cataclismo, não. Nós estamos seriamente arriscados a ficar sem água. Um país como o nosso, como ficar sem água? Como um município como Farroupilha ficar sem água? Então, isso é um absurdo. A gente precisa mudar o nosso comportamento. Agora, a ajuda de vocês, principalmente, é um apoio institucional para que possam nos ajudar a permitir que as escolas consigam transmitir esses ensinamentos, que vocês consigam permitir que a população tenha acesso a esse tipo de informação por incentivo de vocês, de maneira tal que a gente consiga mudar a cultura. Talvez não agora em 5 anos, talvez não em 10, mas a gente chega até o Japão, porque eles demoraram 100 anos para conseguir isso. Eles não são melhores que nós por causa disso. Eles têm uma cultura que eles adquiriram com o tempo. Nós também podemos fazer isso. É fundamental. Não é tecnologia. E não podemos deixar na tecnologia tudo, porque podemos não ter tempo de resolver todos os problemas com a tecnologia. Pessoal, lâmpadas, a gente não recicla lâmpada LED. Não temos tecnologia para isso. Mas como faz falta de energia, precisamos economizar energia, precisamos substituir as lâmpadas, porque senão não temos iluminação. Então a gente está resolvendo os problemas imediatos, urgentes. É um problema atrás do outro nesse sentido. E o plástico, pessoal, a visão que se tem é muito errada, muito errônea. Eliminar o plástico levaríamos a todos nós 200 anos atrás. Nós não teríamos comunicação, nós não teríamos energia elétrica, nós não teríamos internet, nós não teríamos comida para conseguir transportar em embalagens que permitissem ir ao resto do mundo, que nós fazemos isso hoje. Então, não podemos simplesmente ser simplistas e colocar a responsabilidade em cima de um processo, de uma matéria-prima ou de um fabricante. Não importa, ou lata, ou alumínio, ou plástico. O importa é a gente assumir o nosso compromisso e nossa responsabilidade com isso. Quanto ao plástico do bem, resumindo em 1 minuto, é isso. Nós promovemos um processo de aculturação com os professores, com os alunos. Eles trazem o material para as escolas e aquele valor que vocês têm aí sobre os R$22 mil, isso era uma realidade econômica totalmente diferente, né, Cláudio? Sim. Hoje, devido ao enorme aumento das matérias-primas, do petróleo, da energia, esses valores seriam 3, 4, 5 vezes maiores. Por que não dar oportunidade a essa infraestrutura escolar de obter também recursos e obter também cultura? Obrigado. Valeu, Jaime. Eu gostaria de passar a palavra para o senhor Orlando Marim, que não falou, né? Então, aproveitar, o senhor tem 3 minutos para o seu arrazoado final. Eleonora, nós temos só no final um pequeno vídeo de 2 minutos para como encerramento. Certo. Orlando, por favor. Ok. Saudação aí às nossas queridas senhoras vereadores, especial ao nosso presidente, aos nossos queridos senhores vereadores, nossa imprensa, enfim. A quem nos prestigia, obrigado pelo convite. Tá? E é bom, às vezes, a gente ficar mais
para o fim, que a gente absorve tanta coisa boa, né? E a gente é desde os anos de 99, 98, que a gente está inserido nesse trabalho, que o Simplas ele é uma entidade representativa, estatutariamente consolidada para interesses do setor plástico da indústria, mas além disto a gente foge o estatuto e começa a se inserir na sociedade, isso nos anos 2000, e passamos por muitos momentos, sempre mantendo uma posição correta, uma posição de que nós somos parte do problema, não só deste, do meio ambiente, mas de tantos outros, da relação trabalhista, tá? do setor comercial, da economia, desta forma que a gente se insere na sociedade e cada vez a gente é reconhecido também por isso. Então, neste assunto de hoje, tá? Nós somos parte desse problema. Por que somos parte? Tá? Porque desde que se começou a borbulhar o assunto do plástico, né, que o plástico demora 400 anos, porque o plástico polui, porque tudo aquilo que a gente já, sempre com muita autoridade, com muita informação, com muita clareza, a gente sempre esclareceu os pontos. Tá? E a gente vive como sociedade, a gente vive momentos onde a gente vê o quanto é importante políticas públicas. Nas décadas de 70, começou-se no Brasil e no mundo a campanha contra o fumo. E eu não sei, presidente, mas eu acho que a gente já venceu essa etapa, né? Porque hoje praticamente não se vê mais ninguém, a juventude muito pouco. Começou com políticas públicas, começou com vontade de se fazer as coisas. Tá? Depois passamos uma outra era, a parte do álcool, que se não vencemos, nós estamos já muito bem adiantados, e não são coisas que se resolvem numa medida provisória, num decreto, num projeto qualquer, tá? E sim dando tempo ao tempo, mas mostrando à sociedade que precisa mudar e que todos têm que fazer sua parte. Né? Estamos bem adiantados, eu acho que também vencemos essa parte. Hoje a juventude já não sai mais por aí feito doido aí com carro, né? Nós ainda velhos ainda arriscamos de vez em quando. Estamos no meio de uma guerra chamada drogas, né? Que eu acho que se nós não vencemos, nós já deixamos de perder também, porque políticas públicas são tomadas, cidades são envolvidas, pessoas, gerações, gente pequena, gente grande. Tá? E nós estamos agora num negócio que está caindo do céu, ou seja, já passou do tempo, mas ainda em tempo. Nós não entramos mais no supermercado para comprar 50 quilos de arroz num saco de, como é que chamava lá, o saco de linhaça, tá? Que durava aí 3, 4, 5 meses. Nós não temos mais isso. A gente quer, por necessidade, por ambição do ser humano, a gente quer ir lá comprar meio quilo de uma coisa, meio litro de outra. Tá? E a gente ouve de tudo, a gente ouve que isso aqui polui, né? Mas tem uma empresa em Farroupilha que processa quase 2.000 toneladas, né, de material reciclado e que busca material no Peru, na Bolívia, para vocês terem ideia, né, que muitos já sabem, mas talvez alguém não saiba, que uma Sulpet busca material na América Latina para poder trazer para Caxias para reprocessar isso, porque não tem que checar. Que 3, 4, 5 dessas aqui dá um blazer desses, dá uma camisa, dá uma gravata. São coisas que a gente também foi descobrindo, sendo e pertencendo ao Simplas. Então são coisas que a gente precisaria sim, Cláudio, mais 1 hora, 2, 3, 4, enfim, para a gente poder mostrar que isso aqui consome 7 vezes menos energia do que o vidro, né? Que não decepa o dedo ou a mão de alguém quando dá um acidente. Nada contra o vidro, por favor, mas cada um na sua. Que isto aqui tem utilização, mas alguém joga no lugar errado, vai para o mar, mostra lá a tartaruga lá com o canudinho, então condena o canudinho. Né? Está tudo errado isso. Mas graças a Deus está se começando a abrir aí as grandes mídias, nós estamos num processo que está mais fácil agora. E estando mais fácil, a gente precisa sim de políticas públicas. Quem sabe aqui, e por que foi feito aqui primeiramente do que Caxias, gente? Vocês têm essa ideia? Não tem.
porque Caxias, um promotor público, questionou conosco e trancou por um determinado período, porque era escravidão infantil levar um material desse para a escola. Acreditem, senhoras e senhores, que isso aconteceu lá, tivemos que desdobrar, e aí começamos aqui primeiro, porque o projeto era para começar lá primeiro. Então, graças a imbecilidade de alguém, o projeto começou aqui e deu tanto certo. Então, precisa sim, pessoal, juntos, iniciativa privada, sindicatos, entidades, né, forças da sociedade como um todo, precisa sim começar a criar políticas públicas de separação. Né. Aqui foi falado no Japão, né, que foi colocado ali por vocês também, né. A Alemanha, hoje, a entrega do resíduo é por código de barra. Ou seja, se eu entrego plástico e no meu vasilhame lá eu botei vidro, eu sou multado. Então, existe maneira simples, que às vezes a gente acha que não dá, mas dá. Vamos começar com alguma coisa, né, arrumar um termo de separação residencial, né, que o cidadão seja obrigado a fazer isso, por projeto-lei. Isso vai ser o primeiro no Brasil. Não tem isso ainda, porque há uma força estranha que a gente não consegue perceber, né, mas isso está caindo de maduro, gente. Ah, mas como é que vamos fazer? Como é que a gente ia terminar com o cigarro? Começou-se, eu nem sei como é que começou, mas começou e deu certo. Então, quem sabe agora a era do resíduo, sim, né, da gente poder fazer isso. Obrigado, presidente, pelo espaço aí, mais uma vez, obrigado por nos receber aí. Bom, então, se o senhor quer passar o videozinho, né, para depois nós fazemos o encerramento. Sim, Jaime, tu pode largar para nós? Tá me ouvindo, Jaime? Olá, meu nome é Sofia e minha mãe disse que significa sabedoria. Eu tenho 12 anos. Decidi escrever essa cartinha para as futuras gerações. Eu vejo hoje que muitos falam sobre o que está acontecendo com o nosso planeta. E também ouvi alguém dizer, nós temos que deixar de usar coisas de plástico. Fiquei pensando nisso o dia todo. Depois da aula, fui com minha mãe no supermercado. E sabe o que eu vi lá? Quase todos os alimentos estavam embalados em plástico. Eram frutas, pães, cereais, vegetais, carnes. Tudo bem protegido, limpinho e conservado. Então pensei, como o plástico é bom para a nossa comida e nossa saúde? Na hora de ir embora, levamos a nossa comida em sacolinhas, que também eram de plástico. Depois do nosso almoço, eu fiquei com sede e quando fui pegar água, perguntei para o meu pai, como que ela chega até aqui? Ele disse então que são os tubos de plástico que trazem a água potável para a nossa casa. Sem isso, não daria para tomar banho, lavar as mãos e preparar a comida. Inclusive, toda a água suja das pias e dos vasos sanitários é levada até o esgoto por tubos plásticos. E isso é muito bom para a nossa saúde. Meu papai também explicou que quase toda a nossa casa é feita com coisas de plástico. Os cabos de luz, os forros, os pisos. Então eu perguntei, papai, por que tudo tem plástico? E ele disse, porque o plástico é bom e barato. Mas por que ele é barato? Porque o plástico usa muito pouco material e energia para sua fabricação. E falando em barato, eu imagino como o plástico melhora a vida de quem mais precisa. Ele é acessível para todos e substitui outros materiais que custam muito mais, mas que servem para fazer a mesma coisa. Será que tem mesmo como deixar de usar o plástico? Tudo isso que eu falei é tão bom e importante para as nossas vidas? Pensei e cheguei a uma conclusão. Melhor do que deixar de usar o plástico é saber dar o destino certo para ele. Será que não podemos reutilizar o que nós iríamos jogar fora? Não parece ser muito difícil. E se nós não precisamos mais de um objeto de plástico, é muito simples. É só separar, colocar num cesto próprio e destinar à reciclagem. Tem muita gente que sabe o que fazer com o plástico, para que ele volte a ser utilizado e não faça mal à natureza. Esse é o recado que eu queria dar pro pessoal do futuro. Não é o plástico que suja as ruas e maltrata o meio ambiente. Nada disso. Quem faz isso são as pessoas que jogam o lixo onde não deve. Eu, minha mamãe, meu papai e meu irmão já sabemos disso, porque separamos e destinamos ao lugar certo tudo o que é possível. Espero que quem estiver lendo essa cartinha também faça isso e espalhe essa mensagem para todo mundo. O futuro
futuro das pessoas e do nosso planeta depende da nossa educação. Com carinho, Sofia, que significa sabedoria. Agradecemos muito a explanação do senhor Meneghel, do senhor Marinho, do senhor Caneda, né? Nos ajudou muito a entendermos e a podermos ajudar também na medida do que a gente puder. E eu suspendo a sessão por 2 minutos para que a gente possa registrar este momento. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.